comecei a acompanhar as campanhas de vacinação quando eu descobri minha gravidez no início de 2016. Eu não era muito ligada e foi um momento em que eu procurei o SUS, procurei um posto de saúde próximo da minha casa e fui buscar esse atendimento, esse acolhimento para ter o meu pré-natal e seguir minha gravidez. E quando eu cheguei, fizeram várias perguntas de rotina e uma delas era como estava a minha carteira de vacinação, se estava em dia. Como eu não tinha a minha carteira de vacinação, pediram para que eu repetisse todas as vacinas que eu deveria ter tomado até ali. A vacina, ela tem uma importância inicialmente epidemiológica, né, em termos de saúde pública, onde você evita o adoecimento da população através da cobertura ampla vacinal. Né? A gente tem ainda erradicação de doenças, profilaxia para aquelas doenças graves que podem ter uma evolução catastrófica, que é o óbito. Epidemiologicamente falando, você tem proteção de populações inteiras. No caso das populações quilombolas, indígenas que vivem aglomerados, a vacinação ali ela é de suma importância. Nas escolas, ou seja, ela confere uma proteção, ela confere imunidade aos grupos populacionais, evitando que esses grupos venham a adoecer coletivamente. A campanha de vacinação do sarampo no Brasil foi até o dia 31 de agosto, certo? Mas a vacina contra o sarampo, ela faz parte do calendário básico da criança, faz parte do calendário do adulto, ela faz parte do calendário da população brasileira há várias décadas e ela está no Sistema Único de Saúde, ela está na rede privada e está disponível em qualquer momento. Então, quem não tomou pode tomar agora, mas neste momento, neste período do dia 6 ao dia 31 de agosto, houve uma população específica de crianças com menos de 5 anos, foram desenvolvidas atividades estratégicas específicas, disponibilizado em unidades básicas de saúde, em shoppings, em escolas, em pontos estratégicos para que aumentasse a adesão da participação, né, da vacinação nessa população em menores de 5 anos. Eu lembro muito no meio de 2017, final para 2017, quando teve a vacina da gripe. E, nossa, foi um surto porque as mães tinham muito aquele medo, porque falaram que tinha um componente do ovo na vacina, que poderia dar uma alergia na criança, não sei o quê. E aquilo, assim, deu um medo de uma forma. Eu tenho muitas amigas mães e a gente, assim, se juntou. E, meu Deus, será que a gente deve ou não dar essa vacina? Será que a gente deve levar? E a gente entrou em contato com os médicos que acompanhavam, sempre acompanharam nossas filhas. E o mais importante foi esse feedback. Vacinação é o ato de você tomar uma vacina para prevenir alguma doença. As vacinas, quando as campanhas se referem como campanha de vacinação, normalmente elas trazem à tona um problema que é, naquele momento, né, visualizado como uma possibilidade de acontecer numa região. Seja porque o monitoramento da vacinação contra uma determinada doença mostra-se abaixo da meta que é programado, seja porque alguma doença foi detectada e você precisa vacinar a população ou grupos específicos para que ela não se alastre. Então, classicamente, nós temos a campanha da vacinação contra a gripe, contra o vírus da influenza. Então, todo ano você tem que trabalhar aqueles grupos considerados grupos prioritários, que são justamente as pessoas que, caso entrem em contato, podem desenvolver a doença na sua forma grave da gripe. Não existe dúvida que a vacina é benéfica para a população, não existe dúvida dos resultados positivos que a vacinação trouxe para a humanidade. Isso aí é só a gente ver a história, ver a epidemiologia, ver a história das doenças, né? Quem hoje já viu sarampo? Quem hoje conhece varíola? A gente conhece nos livros, né? A própria população de profissionais de saúde, próprios médicos jovens hoje não veem sarampo, porque o sarampo, graças à vacinação, desapareceu do país. Em 2016, infelizmente, voltou agora justamente por falta da vacinação. Então, o primeiro ponto é que ninguém tira o benefício das vacinas e não existe nenhum trabalho, nada que vá contra este benefício que elas trazem. Isso aí é uma coisa muito importante para a gente esclarecer.
Eu nunca tive dificuldade com acesso às vacinas, porque a equipe do SUS sempre soube informar e planejar quando a gente poderia fazer as vacinas. Quando a gente tinha um atendimento na enfermagem, eles mesmos marcavam quando a gente poderia fazer as vacinas que precisava. O meu acompanhamento como grávida, gestante, foi bem tranquilo. Quando a minha filha nasceu, desde o hospital ela já recebeu vacinas. E a importância da vacina é justamente ter esse controle das doenças, né? Porque a gente quase não ouve falar mais de criança com paralisia infantil. A varíola conseguiu ser combatida, né, graças ao investimento do governo nessa campanha de vacinação. As vacinas, ela tem uma lista enorme de doenças que são evitáveis com atos simples de vacinação. Doenças mais antigas e mais clássicas, como o tétano. Então, o tétano é uma das doenças que a gente tem a maior eficácia comprovada da vacina, né? Uma vacina super segura, que você tomando em 3 doses no calendário básico e depois um reforço a cada 10 anos, você evita uma doença grave e muitas vezes letal, que mata. Hoje o tétano ainda acontece no país, uma doença que é totalmente prevenível por vacina. Em quem que ela acontece? Em adultos. Justamente porque o adulto esquece de tomar o reforço do tétano, que passa a ser a cada 10 anos. Né? Na infância ele faz a vacinação básica e depois vai tomar a cada 10 anos. Ele acaba esquecendo, o tempo passa e aí você tem uma furada de prego, às vezes você tem um ferimento que você acha que não tem risco nenhum e aquele ferimento acaba gerando a possibilidade de você ter uma doença grave que infelizmente às vezes pode evoluir com óbito. Por que hoje a gente tem a sensação de que tem mais gente adoecendo? Porque a população cresceu muito e ela está se aglomerando nos centros urbanos. A procura de estudo, a procura de emprego, a procura de, de várias coisas. Mas assim, antigamente você tinha as mesmas doenças e hoje você continua tendo elas num número maior porque a população cresceu. Nós vivemos recentemente 2 grandes problemas no Brasil. Um da febre amarela, em áreas específicas como o Sudeste, e um do sarampo em áreas mais globalizadas no Brasil, que foi justamente a chegada do sarampo novamente no país. E aí o que é que o Ministério da Saúde fez? Ele montou campanhas específicas para cada doença, devido a problemas específicos que aconteceram em relação a essas 2 doenças. A vacina, 80% das vacinas, elas são formadas de pedaços de bactérias e pedaços de vírus, tá? Poucas vacinas são compostas de vírus vivos inativados ou bactérias vivas inativadas, né? Então, assim, as vacinas, elas são seguras por quê? Como é que você sabe que você pode confiar? Porque são, assim, rigorosamente manipuladas, com a presença de vírus ou proteínas virais, ou cápsulas virais, ou pedaços de proteínas de bactérias, onde você sabe que aquela dose que está na vacina, ela não é uma dose suficiente para causar doença. Ela é uma dose mínima capaz de desencadear a produção de anticorpo, tá? Então, ninguém vai se vacinar e ficar doente. Vou te dar um exemplo, a vacina da gripe. As pessoas queixam que, eu tomei vacina da gripe e eu fiquei gripada. Na verdade, o que acontece? A proteína que tem na vacina da gripe é uma proteína viral do vírus influenza que é capaz de desencadear alguns sintomas gripais, tá? Ela pode desencadear os sintomas gripais, mas não tem vírus ali dentro da vacina da gripe, só tem proteína. Então você pode ter alguma reação vacinal, mas ela é 100% segura. As vacinas, na verdade, elas são uma das maiores responsáveis pela redução do número de mortes no mundo como um todo. Então, se você for ver a questão da mortalidade infantil, que seria aquele número de casos de morte em menores de 1 ano, a vacinação sempre aparecerá como a principal responsável, juntamente com o saneamento básico, por essa redução, pela melhoria do pré-natal, por essa redução dessa mortalidade. Então, na verdade, a gente considera a vacina e o ato da vacinação como sendo uma das grandes conquistas da humanidade, na verdade. Divulgam tantas notícias falsas, mas a gente precisa ter essa consciência de que a saúde da criança é mais importante do que um efeito colateral e um mal-estar que ela pode ter naquele momento, naquela semana, que é uma coisa normal, mas que a gente precisa visar é a questão da saúde e do desenvolvimento dela.